Olá, Luiz Felipe, todos que nos acompanham aqui na tela da Band, no nosso Boa Tarde Bahia, aqui no som da Rádio Band News. Tenho alegria e satisfação de bater um papo hoje com Eduardo Eneg, nosso âncora, não só aqui da Rádio Band News, como também do Jornal da Band. O Eneg, satisfação em recebê-lo aqui. Prazer é meu de estar conversando contigo aqui, privilégio, e você que entra no ar assim que eu saio, né? Você se despede da rádio. Você entra, você fala oi. Então, estamos juntos, parceiros, privilégio estar aqui. Ô Eneg, eu queria que você comentasse sua visita aqui ao estado da Bahia. A gente está aqui no espaço do Summit de Negócios, você veio palestrar hoje aqui, né? Então, bater um papo com as pessoas, trocar ideias, vamos ver como é que vai ser a reação, a apresentação, mas é muito importante que a gente faça esse tipo de discussão. O Brasil precisa se discutir, a Bahia tem que se discutir, o Ceará, Pernambuco, todos os estados têm que se discutir. Você pega o Nordeste brasileiro, o potencial que essa região tem, o potencial que a Bahia tem, é uma coisa extraordinária. Não é que é subaproveitado, isso é um exagero, mas podia ser muito mais bem aproveitado. E é com discussões desse tipo que a gente vai conseguir extrair ideias, sugestões, iniciativa privada se mexendo, o governo prestando atenção àquilo que as pessoas que fazem a diferença e produzem riqueza têm a dizer. Então esse evento é isso, estar aqui é um privilégio. O setor agro é um movimentador da economia, não só do país, mas também do nosso estado. Aqui a gente tem o Guaraná, nós somos um dos maiores produtores de Guaraná. O umbu, o maior exportador de umbu do mundo é a Bahia. A gente tem também um crescimento, a gente até comentei isso essa semana na minha coluna, falando que nós tivemos um aumento substancial do número de cabeças de gado. A gente tem um maior número de rebanho dentro de 50 anos e a gente vê que, de fato, a economia gira, o processo pulsante da economia tem o agro. Eu queria saber a tua opinião sobre o movimento do setor atualmente e a relação do governo, principalmente federal, com esse setor, se de fato, na sua análise, está sendo bem tratado como deveria. Não, nunca. Quando você pega o setor do agro, você fala assim, primeiro que existe uma coisa chamada agronegócio, existe outra coisa chamada agricultura ou pecuária. Sim. É infantil a gente olhar para aquele PIB que a gente aprendeu na escola. Sim. E pegar e pôr agricultura, né, setor primário, secundário, terciário e tal. A agricultura, ela se expandiu, quer dizer, a agricultura termina na indústria, o agronegócio. Quer dizer, o que é agronegócio? Trator é agronegócio, é indústria. Uma torta de frango é agronegócio. Tem lá a farinha, né? Tem o trigo, tem a ave, mas aquilo lá é embalado num negócio que está no supermercado. O supermercado é serviço, então o agronegócio também é serviço. Aqueles serviços de drone para monitoramento da produção, aquilo é serviço. Então, o agronegócio é um negócio gigante, é difícil alguém dizer qual é o tamanho do PIB do agronegócio, porque invade serviço, invade indústria, invade comércio, invade tudo. Existe um país chamado Matopiba, né? Não é à toa que tem o Bá. Então é um pedaço do Brasil muito importante. A gente vê o Brasil é um negócio curioso. Se você pegar e voltar para o nosso período colonial e olhar até hoje, a gente tem uma mancha de ocupação territorial que é muito próxima do litoral. E, por tradição, a gente fica com a impressão de que tudo aquilo que é interior é menor. Bacana é o litoral. Bom, você olha o mercado imobiliário, onde é que estão os preços mais caros? São os mais próximos da água, né? Então, quanto mais longe da água, na teoria, pessoas que não merecem a mesma atenção, o mesmo respeito. Agora, é o show que o agro está dando. É um negócio inacreditável em todos os estados brasileiros. E na Bahia, e em particular, é uma mega transformação. Você perguntou se está sendo bem tratado. Claro que não está sendo bem tratado. Por alguma razão que não dá para entender, o governo é capaz, e aí não é esse presidente, outro presidente, os presidentes em geral, eles vão inaugurar uma indústria, por menor que seja. Agora, em cada propriedade dessas, a capacidade produtiva e a quantidade de empregos e geração de riqueza que tem, parece que só se olha na planilha consolidada. Então a gente olha lá, soja, aí vira um negócio chamado soja. Por trás tem um monte de gente produzindo. Nós vamos exportar 110 milhões de toneladas esse ano, contra 97 no ano passado. Vem cá, isso aqui nasce da onde? Assim, fazendo pó de pilim-pim-pim? Não é produção, é gente, são empresários, tecnologia. Tem máquinas no Brasil hoje que foram desenvolvidas para a produtividade brasileira, de cana, por exemplo. As colheitadeiras travam com a produção brasileira. Imagina o cara vai cortar o seu cabelo e ele vai passar aquela máquina e trava porque você tem muito cabelo. É isso, tem muita cana.
teve que mudar o implemento para poder passar com a produtividade brasileira. Não é uma coisa maravilhosa, o Brasil dando um show. E se você voltar décadas, o Brasil invejava os outros países. Então tem que olhar para isso e falar, vem cá, nós temos a Embraer, é legal, é show, mas é só a Embraer que é show? Tem muitas indústrias que são show e o setor do agro dá show atrás de show. E a impressão que dá é que é uma coisa de Deus. Olha, Deus ajuda, há quem cedo madruga, né? E essa turma acorda cedo. Você que está acompanhando a gente aqui no Boa Tarde Bahia, a gente está conversando com o Eduardo Oeneg, nosso âncora aqui do Grupo Bandeirantes, está aqui em nosso estado, mais precisamente aqui no Centro de Convenções de Salvador, onde participa logo mais, fará uma palestra no Summit de Negócios, um evento também que conta com o apoio do Grupo Bandeirantes, a gente está fazendo toda essa cobertura. Faltando aí 332 dias para o primeiro turno das eleições de 2026. Quais são as tuas expectativas, não só para a nossa cobertura do Grupo Bandeirantes nacionalmente, que a gente vai ter uma eleição importantíssima, presidencial, mas da movimentação do xadrez eleitoral, das pré-candidaturas já postas? Olha, importante a gente ver o seguinte, até estou antecipando algo que eu vou falar na apresentação. Quando o nosso primeiro presidente, depois, veja, a gente teve a eleição em 89, aí a gente teve a eleição, 2 eleições em primeiro turno. A primeira vez que o atual presidente foi eleito, em 2002, ele virou presidente com 61 ponto alguma coisa por cento dos votos. Ele se reelegeu com 60 ponto algum por cento dos votos. Quando a Dilma se elegeu, ela se elegeu com 56. Depois a segunda votação dela foi 51. Como o pessoal se cansou do PT, compreensível que o Bolsonaro tivesse 55. Mas também não se reelegeu e o Lula voltou, só que o Lula voltou com 50,9. Então nós temos um presidente, o mesmo presidente que se elegeu com 61 ponto alguma coisa e agora com 50,9. O que se prevê é que vai ser mais apertado ainda. Esquece se o Lula vai ganhar ou se o candidato da oposição vai ganhar. Pode ganhar com uma diferença ainda menor. Quando você fala em 0,5, são votos válidos. Sim. Se você pegar a quantidade de votos válidos, cada 0,1 nesta eleição deve ser, na próxima, 125 mil votos válidos. Multiplica por 0,5, dá 600 e poucos mil votos. Feira de Santana, bicho. É Feira de Santana. Feira de Santana tem 625 mil habitantes. Então, você pega Feira de Santana, e Feira de Santana vai resolver, vai decidir a eleição. Ah, mas lá, você está falando de habitantes, lá tem criança, tem pessoas que não vão votar? Sim. Se todos os habitantes de Feira de Santana fossem eleitores, Feira de Santana, que tem 0,29% da população brasileira, vai escolher o novo presidente. É fácil isso? É uma loucura o que a gente vai viver. Então, isso dá atenção e o desafio das campanhas. Como é que o cara vai convencer? E sabendo que ele pode convencer milhões de pessoas. O Lula se elegeu com mais de 60 milhões de votos na eleição anterior. Ele vai ter que convencer milhões de pessoas, mas ele vai ter que convencer 0,29%. A briga vai ser por 0,29%. Na Fórmula 1, que a Band transmite, o que é 0,29%? É nada, é uma loucura. É um errinho na troca de pneu, é aquela bobeada que o cara dá, perde a eleição. É isso que a gente vai ver, muita atenção. E o Grupo Bandeirantes, muito atento. Como diz o nosso diretor Fernando Mitre, a impressão que dá é que a gente começa cada vez